Senhores e senhoras, boa noite. De acordo com o edital 25, de 25 de outubro de 2016, e com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Orgânica do Município, e garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à segunda audiência pública da Comissão Especial de Estudos sobre o Patrimônio Histórico do município de Jaú. Registro a presença na mesa dos senhores Ricardo Luiz Dalbó e do senhor Fábio Izar, indicado pelo senhor membro secretário de Meio Ambiente, Eduardo Abuzanra. Faço agora a leitura das correspondências de pessoas que não puderam comparecer à audiência. Delegacia Seccional de Polícia de Jaú. Senhora Presidente, através do presente, agradeço a Vossa Excelência o convite recebido para a audiência pública da Comissão Especial de Estudos sobre o Patrimônio Histórico do município de Jaú. E informo que, dentro das possibilidades, prestigiaremos o evento. Nada mais havendo, para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de elevada estima, distinta a preço. Senhor vereador, subscreveu a correspondência enviada pela Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, o senhor delegado de polícia e coordenador, Cláudio Eduardo Estocco. Senhor vereador, tendo em vista o compromisso anteriormente agendado, informo a Vossa Excelência que não poderei comparecer à audiência pública da Comissão de Estudos do Patrimônio Histórico do município de Jaú, que se realizado na data de hoje, e externo meus cumprimentos a todos os participantes. Cléo Furquim, presidente da Câmara Municipal de Jaú. Outro ofício. Excelentíssimo Charles São Jorge Sartori, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Patrimônio Histórico do município de Jaú. Tendo em vista o compromisso acadêmico agendado para esta data, gostaria de informar a Vossa Excelência que não poderei comparecer à audiência pública da Comissão Especial de Estudos sobre o Patrimônio Histórico do município de Jaú. Desejo a todos os participantes uma excelente audiência, onde nela possam ocorrer explanações de ideias construtivas para o nosso município. Sem mais, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração, vereador José Fernando Barbieri. Senhores, estamos aqui mais uma vez reunidos para trabalhar na segunda audiência pública sobre o tema do patrimônio histórico e cultural do município de Jaú. Gostaria de fazer uma breve leitura da ata anterior da reunião interna de trabalho feita por esta comissão. Às 13h30 do 8º dia do mês de setembro do ano de 2016, reuniram-se para desenvolver os respectivos trabalhos os membros e representantes da Comissão Especial de Estudos sobre o Patrimônio Histórico de Jaú, senhor presidente, vereador Charles São Jorge Sartori, membro, senhor Fernando de Figueiredo, membro, senhor Ricardo Luiz Dalbó, membro, senhor André Galvão de França. O senhor presidente apresentou as propostas encaminhadas à comissão, oriundas da primeira audiência pública ocorrida no dia 10 de agosto de 2016, as apresentadas dentro do prazo estipulado e também as apresentadas à mesa de trabalho na abertura desta reunião. Na oportunidade de aproveitar e coletar as indicações feitas pela comunidade nesta importante temática, a mesa de trabalhos acolheu todos os documentos encaminhados. Cito: documentos de folha 57, 58 e 59, encaminhado pelo senhor André Galvão de França. Documentos de folha número 61, encaminhado pelo senhor Ricardo Luiz Dalbó. Documento de folhas número 63 e 64, de autoria do senhor Hamilton Chaves. Documento de folha número 66 e 67, encaminhado pelo senhor professor Fernando de Figueiredo. Documento de folha 69, encaminhado pelo senhor Ari de Almeida Prado.
Documento de folhas 77 e 78, encaminhado pelo senhor Paulo Eduardo Guerra. Documento de folha número 80, encaminhado pelo senhor João Pacheco de Souza Amaral Filho. Documento anexo nesta reunião, encaminhado pelos senhores Marcelo de Campos Prado e Luiz Carlos de Campos Prado. Documento enviado pelo Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Jaú Região, CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial e Industrial de Jaú, assinadas na mesma sequência das citadas pelos senhores senhor José Roberto Pena, senhor Alexandre Ivan dos Santos, senhor Ademar Borgo. Documento encaminhado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaú, assinado pelo senhor José Fernando Mendonça. Documento encaminhado pelo senhor Juliano Meneghello. Documento apresentado pela Associação Cultural Ítalo-Brasileira Dante Alighieri de Jaú, diante de ter sido uma reunião de trabalho com presença liberada a qualquer pessoa ou público interessado na temática, aproveitou o momento os representantes da reconhecida entidade, senhora Ângela Maria Massucato e senhor Mário Campana Ribeiro, para discorrer sobre a preocupação com o prédio situado à Rua Visconde do Rio Branco, número 920. A mesa recebeu o documento, mas deliberou sobre a pertinência dos interessados em buscar uma rápida reunião com o Compac Jaú, diante de fatos argumentados e vistos como os graves, que merecem ágeis ações ao referido prédio em questão. Observada a leitura na íntegra de todos os documentos e realizado o debate, argumentação, reflexão, documento a documento, esta mesa concluiu os trabalhos e compilará, após audiência pública a ser realizada em novembro, um documento final de indicações de ações e proposituras para o desenvolvimento do tema. Cito a presença de várias pessoas da sociedade jauense que acompanharam esta reunião de trabalho, como Maria Valdete Sestari, Cristina Christensen, Alcides Bernardi Júnior, Maria Isilda Maceto, Mário Celso Campana Ribeiro, Ângela Massucato, João Pacheco Amaral, Luana Reis, Paulo Roberto Alves Teixeira, Deubles Bachiega Simões, José Fernando Mendonça, José Roberto Pena, Marcelo de Campos Prado e outro nome ilegível constantes na ata e lista de presença em anexo. Agradecendo a presença de todos e elogiando o comprometimento e espírito colaborativo dos membros e presentes, o presidente da comissão encerrou os trabalhos às 18h15. Essa foi a leitura da ata da reunião de trabalho realizada no dia 8 de setembro de 2016. Cito a presença do secretário de Meio Ambiente e membro desta mesa, dessa comissão de estudo, André Galvão de França. Bem-vindo também. Secretário de Cultura do município de Jaú. Eu gostaria de saber, e abro a palavra aos participantes, caso queiram se inscrever, para falar sobre essa temática, a inscrição com a Luciana aqui na mesa. O pessoal pode se dirigir até a mesa aqui com a Luciana. Alguém fez inscrição, Luciana? Não teve nenhuma? Essa segunda audiência pública, ela tem por objetivo apresentar os trabalhos que nós estamos desenvolvendo nesse tema e, pela segunda vez, abrir para que a população jauense se sinta bem à vontade de participar. A audiência pública tem esse chamamento, esse apelo, para que as várias visões pró, contra, conservadora, evolucionista, qualquer que seja a opinião, que seja então debatida de forma colaborativa. Então a gente aguardará alguns minutos, caso essas pessoas já façam sua inscrição, nós concederemos o tempo de até 10 minutos para fazer a explanação. Gostaria também de convidar os membros da mesa, Ricardo Luiz Dalbó, Fábio Izar e secretário André Galvão de França, secretário de Cultura,
Caso queiram também, a qualquer momento, fazer uso da palavra, ou nesse momento, é só pedir pela palavra, ok? Dez minutos. Enquanto recepciona os trabalhos, eu vou adiantar da mesa. Obrigado. Eu vou adiantar da mesa mesmo, assim, não ocupo lugar na tribuna. Quero dizer que hoje insiro nesta audiência pública 3 ideias que tive para colaborar com essa temática. Diante temática de tão relevante interesse à nossa cidade, esta comissão que se dedica a trabalhar, cumprimento todos os membros e participantes e coloco também algumas sugestões pontuais neste momento, como: 1. Que a Câmara Municipal de Jaú, através do seu presidente, deva nomear, logo no primeiro trimestre de 2017, outra nova composição da Comissão Especial de Estudos do Patrimônio Histórico e Cultural de Jaú, para dar continuidade nesses trabalhos. 2. Que todos os anos, até a conclusão efetiva da implantação do desenvolvimento pleno dessa questão, que vereador ou a Comissão Permanente de Segurança e Serviços Públicos ou a Comissão de Finanças e Orçamento, ou ambas, façam uma dotação através de emenda à Lei Orçamentária Anual, para que sempre tenha mecanismos práticos para desenvolver esse tema e fomentar o desenvolvimento tanto histórico-cultural como econômico-social. Neste ano, reservarei, se assim aprovada a emenda à LOA, a Lei Orçamentária Anual, um valor de R$700 mil, nas quais as ações que poderão ser colocadas em práticas possam sair do papel e das boas ideias que venham ser apresentadas no decorrer dos trabalhos dessa comissão. E terceiro, que o Executivo Municipal possa contratar especialistas na temática, além de fazer parcerias com as instituições de ensino de nível técnico e ou superior para tal fim. Observo que os bens patrimoniais da nossa cultura e história devam contemporizar com o desenvolvimento de nossa cidade e extrair desse nosso acervo um grande atrativo que fomente uma cidade fortalecida para a nossa descendência. Então, deixo aqui, Dalbó e membros, 3 ideias que venham a também ser inseridas ao nosso projeto de desenvolvimento do patrimônio histórico. Com a palavra, a senhora Ângela Regina Bien Massucato. Pode ocupar a tribuna aqui, Ângela, fazendo favor. Boa noite a todos. Eu estou representando a Associação Cultural Ítalo-Brasileira Dante Alighieri de Jaú, uma associação que existe desde 1919. O nosso problema é bastante sério, é muito sério. Nós somos proprietários de um prédio que hoje nem é um prédio mais, uma fachada, na Rua Visconde do Rio Branco, esquina com a Dr. João Leite. Esse prédio foi ocupado durante muito tempo pela Prefeitura Municipal para sediar a Enjarte. Com a ação do tempo cronológico, a ação do sol, da chuva, o prédio sofreu um sério desgaste. Nós estamos tentando há 4, 5 anos, mediante a Prefeitura Municipal, mediante o Ministério Federal, não conseguimos recursos para que nós pudéssemos manter o prédio em pé. Tentamos recursos quando surgiu o Compac. Achamos que o Compac seria realmente um conselho que viesse a cooperar, a ajudar
os proprietários com esses prédios tidos como patrimônio histórico. Para levantar fundos do nosso prédio, e antes de falar, eu vou ler para vocês, nós ficamos muito preocupados, a diretoria da Dante, com a situação precária da fachada do nosso prédio. Chegamos a pedir para o departamento, a Secretaria de Cultura, que fizesse um laudo técnico, porque eles querem que a gente mantenha aquela fachada e restaure o prédio todo. Pedimos que fizessem um laudo técnico para que nos dessem realmente, ou nos dissessem que existiam condições para que a gente mantivesse aquilo de pé. Não conseguimos este laudo, não conseguimos uma resposta. Nós sentimos que houve um certo descaso nesse caso. Foi pedido para um engenheiro particular que fizesse o laudo técnico. Eu vou ler para os senhores, porque o COMPAC já tomou ciência disso, o vereador Sartori também teve oportunidade. Eu vou ler aos senhores a conclusão do laudo técnico. Não há muito que acrescentar neste parecer. A conclusão é simples, e posso afirmar que o prédio encontra-se elevado por pura sorte. Não há nenhum tipo de segurança, podendo desabar para qualquer lado, com grande risco de vítimas, tanto para os transeuntes, pessoas que utilizam as frentes das calçadas, como o comércio ambulante, e o prédio vizinho, número 932, cujo proprietário está aqui presente. A recuperação do frontal arquitetônico torna-se um trabalho de alto custo, visto que os miolos em tijolos estão desagregando-se e com fraturas de cisalhamentos. A parte responsável deve de imediato comunicar os órgãos competentes, alertando de tais danos, que possam ocorrer vítimas. Também peço levar ao conhecimento do doutor promotor de justiça. Certamente ele dará encaminhamento rápido em razão do risco. Isto foi feito no início de setembro. Na mesma semana, enviamos um protocolo à Secretaria de Cultura, ao COMPAC, com todo o laudo técnico, com fotografias internas e externas do prédio. Pedimos, nesse momento, na época, uma reunião emergencial, porque o caso era emergencial, pelo menos para a diretoria da Dante Alighieri. Ficamos noites sem dormir, preocupadas com o prédio. Depois de reuniões, chegamos à conclusão que nós precisaríamos demolir o prédio. Demolir aquela fachada não significa acabar com a memória histórica da imigração italiana em Jaú, porque a associação existe, ela tem uma sede na Marechal Bittencourt, convido a todos os presentes para visitar. Nós estamos resgatando a memória histórica da imigração e nós precisamos resolver o problema desse prédio que nós praticamente temos e não temos, porque o COMPAC tombou e nos está limitando medidas a serem tomadas. Eu acredito, Dalbó, que resgatar um patrimônio é importantíssimo, é muito importante. Ninguém melhor eu com formação histórica, certo? E entendo desse assunto a importância do resgate. Você sabe, desde 2009 nós estamos resgatando e não conseguimos. Nós estamos exauridos. A diretoria da Dante Alighieri está exaurida. Em setembro entregamos isto. Em outubro recebemos uma convocação do secretário de Cultura com o COMPAC para uma reunião. Estivemos lá no dia 18. Nesta reunião, foi o que eu fiz com vocês, foi lido de novo, embora ele já tivesse em mãos isso, fiz questão de que fosse lida este laudo, porque a preocupação nossa é iminente, é muito grande. Pedimos aquela noite, na reunião, que deixasse que a gente demolisse aquele prédio, porque ele vai cair. Agora em novembro, dezembro, é época de chuva, aquele prédio não vai resistir.
Em 2011, foi colocado, foi feito um assentamento para que a gente pudesse manter aquilo de pé. Mas o engenheiro que fez disse, isso vai durar 1 ano. Passaram-se 4 anos e nós ficamos com o coração na mão. Então, eu quero colocar hoje, na reunião com o secretário de Cultura, não nos deixaram demolir e disseram o seguinte, saímos de lá com esta decisão. Nós vamos colocar estacas no prédio, nós vamos isolar por 4 meses ou mais, até que a Dante Alighieri, a comunidade, consigam verbas para reformar a fachada. Vamos retirar o ponto de ônibus em frente ao prédio, que é preocupante, crianças param em frente ao prédio para tomar o ônibus. Pessoas fazem isso, é muito preocupante. Retirar o comércio ambulante, tem um senhor que vende churros e coloca um botijão de gás. Então, hoje, eu deixo aqui o seguinte, ou o CONPAC nos autoriza a demolição do prédio, com muita dor no coração, mas é a medida mais correta, ou o CONPAC vai se responsabilizar por essas medidas que nos foi dada em 18 de outubro, 28 dias. 28 dias. Até agora, nós não vimos, eu sei que o processo é moroso, mas não vimos uma medida sequer ser tomada. Então, deixamos a responsabilidade perante esta audiência do que possa acontecer. Consequências, se acontecer algo com o prédio, a responsabilidade é do Departamento de Cultura, é do CONPAC e da Prefeitura Municipal. Porque nós pedimos, nosso trabalho não está sendo em vão. Não pode demolir? Então vocês vão arregaçar as mangas, por favor. Vocês pensem conscienciosamente, porque é preocupante. Então gostaríamos que vocês arregassem as mangas e façam o que vocês acham. O prédio não vai cair? Ótimo, nós ficamos felizes. Só que, por favor, trabalhem para isso. Antes que as chuvas venham. Porque deixamos aqui a responsabilidade para vocês. Obrigada. Obrigado pelo uso da tribuna. Senhora Ângela Regina Bien Massucato. Foi também minha professora de História, agradeço a presença e a fala. Gostaria de abrir a palavra novamente a algum membro da mesa, ou se a gente pode passar para outro membro, ou pessoa que se inscreveu. André. Não. Não, tá ok. Peço agora ao senhor José Roberto Pena, para que faça uso da tribuna. O senhor tem o tempo de 10 minutos. Se passar um pouco do tempo, a gente também não tem problema nenhum em ceder um pouco mais de tempo para a conclusão das ideias. Obrigado. Boa noite à mesa. Em nome do vereador Charles Arthur, presidente da comissão, queria parabenizar e cumprimentar os demais da mesa, né, o secretário, o arquiteto Ricardo Delbó, e os nossos colegas aqui, né, moradores, proprietários de casa, da sociedade toda aqui presentes. Boa noite, tá? Eu vou ser breve, eu não quero estourar meus 10 minutos, que na outra vez eu acabei estourando e eu acabei, acho que ficando até um pouco inconveniente até. Mas eu quero só, em primeiro lugar, aprovar, né, no meu ponto de vista, a questão das suas 3 sugestões aí, né, 3 ideias que você colocou, da verba, da questão de manter no primeiro trimestre e aprovar, né, já eleger já uma nova comissão, né, um presidente, que eu acho que é muito importante esse assunto que é tão rico em valores aqui para a nossa sociedade, ele não pode parar, né? Então, e tem mais uma outra qualquer, era a verba, manter a comissão, né? E o contrato com especialistas nessa temática, que a prefeitura possa chamá-los. Isso. E contratar um especialista nessa temática, que a prefeitura possa chamá-lo para poder nos assessorar e ajudar, né? Porque, vocês sabem, né, eu acabei não me apresentando, mas eu sou presidente do Sincomércio,
e é um setor importante aqui da nossa sociedade. Então, eu não quero ser repetitivo do que eu já falei na outra, mas eu queria só reforçar novamente o meu ponto de vista, né? A nossa visão do comércio, do desenvolvimento do comércio, né, da nossa cidade, sobre esse assunto. E eu queria dizer que o quanto que seria muito importante a gente realmente rever essa lei como um todo, né? E temos várias ideias aqui que a mesa diretora já tem posse de todas as sugestões que foi dada, e agora a gente tem que dar continuidade nesse trabalho, e a gente precisa participar novamente desse trabalho, né? Não podemos deixar isso ficar aí por mais algum tempo, não. É urgente, tem que ser imediato, logo no início do ano, retomar esse trabalho, porque falaram aqui que essa crise que nós estamos passando aqui em Jaú, que não é a questão do CONPAC que é responsável, né, a questão do patrimônio, da lei, realmente, ela por si só não. É lógico que a gente tem que usar o bom senso e sabemos que foi essa crise que veio, é uma crise criada aqui pelo Brasil. Mas a questão de Jaú, em particular, que é onde a gente vive, a gente pode dizer com certeza, com o meu olhar, com a visão que eu tenho de comércio, que eu vivo, invisto na minha cidade, faço investimento, vivo o dia a dia, eu posso dizer com muita certeza que o prejuízo que tem dado para o nosso comércio como um todo, além dos moradores, proprietários de casa, é muito grande. Eu acho que é de valor muito grande o que foi feito lá atrás, né, de segurar, que estavam lapidando realmente o nosso patrimônio histórico. Ela teve seu valor há 13 anos atrás. Só que durante 13 anos nós não fizemos nada, e a crise do Brasil se acentuou, né? E a gente percebeu que os investimentos fugiram, né, da área central principalmente, né, e também investidores de fora que vieram, fugiram daqui, e realmente num momento tão difícil que a gente devia ter pego o boom do crescimento do país, né, dos momentos que nós tivemos lá de 10 anos atrás, 8 anos atrás, nós não conseguimos participar dessa festa, porque a cidade, nesse contexto, ela ficou engessada, impossibilitando novos investimentos. E quando se possibilitava, não era contento do negócio, fazendo o seu comércio acabar até se fechando. Eu vou citar só 2 exemplos que eu falei lá atrás, e hoje se concretizou, que aquela padaria que tem em frente à Vestile, acabou fechando as portas, o cara gastou R$2 milhões, porque aquele prédio realmente era muito fechado, não se condizia com uma padaria lá. O investidor não teve esse olhar e acabou a coisa não acontecendo. Realmente o prédio ficou fechado. Se ele possibilitasse a abertura do prédio, para dar mais visibilidade, eu tenho certeza que esse investimento teria sido um sucesso. Esse é um exemplo. O outro exemplo, em frente à Casa Malu, lá da loja Malu, aquele prédio do Salem que ele construiu, que é um imóvel que eu também acho que não tinha tanto valor assim, arquitetônico, poderia ter liberado ele, se fazia um prédio adaptável, com estacionamento, visibilidade, portas. Do jeito que foi feita a reforma, ficou um comércio lá para dentro, com uma rampa, impossibilitando aquele negócio de ir para frente. Ou seja, a gente perde a credibilidade dos investidores, ficamos mal lá fora, perante os investidores que investem aqui, fica ruim para o dono do imóvel, que não recebe aluguel ao contento, e isso aí vai ficando o quê? Um mico. Então, nós não podemos mais cair nesses problemas. Eu respeito muito, e como eu respeito esse olhar dos preservacionistas, dos históricos, né, dos fotógrafos, só que nós não podemos viver só disso. Se a gente quer um centro histórico valorizado, tem que ter flexibilização. Nós temos que flexibilizar essas leis, rever os critérios. Será que tantos imóveis assim seriam necessários? Falaram que não, menos de 0,5% de casas, que não no montante de casas que tem em Jaú. Mas, gente, eu já fui visitar Botucatu, Araraquara, São Carlos, e nenhuma dessas cidades, que já teve mais rígido, hoje são muito mais flexíveis. E eu até trago, estou acompanhando aqui, na revista Exame, todo ano sai, e saiu agora em outubro, novamente, Charles, que eu vim aqui ano passado, retrasado, e eu já marquei para fevereiro, na primeira audiência de Câmara, eu quero vir falar sobre desenvolvimento econômico, que está as 100 melhores cidades para se investir no Brasil. No nosso Brasil, as 100 melhores cidades que têm ambiente para se fomentar negócio. Nessas 100 cidades, Botucatu está aqui presente, São Carlos está aqui presente,
mais uma vez agora, Araraquara está presente, Bauru está presente, e Jaú, mais uma vez, fora. Estou falando cidades aqui ao redor, né? Mas tem outras cidades também, Araras, no porte de Jaú, até menores que Jaú, que estão aqui. Então, gente, até quando nós vamos ficar levando esse assunto adiante? Eu acho que ninguém está errado. Todos nós, dentro da sua visão, está certo. O que nós precisamos é achar esse ponto de equilíbrio e, através dessa comissão, por isso que está sendo feito esse trabalho, que eu parabenizo, antes que eu esqueça de encerrar minha fala, pela coragem que o vereador Charles Sartori teve de pôr esse assunto, né, e formar essa comissão, que é formada aqui por uma belíssima profissionais competentes, secretário da Cultura, que tem conhecimento da causa, o arquiteto Ricardo Obó, que deu um grande valor para todo esse trabalho também, mas só que eu acho que agora está na hora de a gente encarar esse assunto de frente, certo? Com coragem. É lógico que todos nós, está todo mundo certo, dentro da sua visão. A minha visão é de negócio, é representante de classe, é pensando no desenvolvimento do nosso comércio. Como eu faço parte do Contur, e eu sei que o Contur está com um projeto também visando o patrimônio histórico, o centro da cidade, e para o centro da cidade ter valor, né, tem que ter vida, tem que ter utilidade. E se a gente não der utilidade para essas casas, as pessoas não vão voltar mais no centro para morar. Então o que vai funcionar lá? Comércio e serviço. Nós vamos ter que adaptar essas casas. Às vezes precisa perder um dedo para ficar com a mão. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Então todo mundo vai ter que perder um pouco. Todos nós vamos ter que dar um passo. É por isso que eu conto, e quero reforçar a nossa visão, eu conto com a maior boa vontade de todos nós, principalmente da comissão, que a gente tenha um olhar de 360 graus. Nós não podemos ter um olhar só com foco no preservacionista. Nós temos que olhar o todo, para que, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente esteja nessa revista das 100 melhores cidades para se investir. Agora, é lógico que não é só o patrimônio que fez a crise em Jaú se instalar. Logicamente que não vamos ser ignorantes, que falaram aqui na outra audiência, que imaginem, isso não é o problema. É sim, é um dos problemas, e se eu não digo no comércio, um dos principais. Mas tem outros problemas também, que é política federal, política estadual, enfim, vários outros assuntos. Então, eu quero deixar minha mensagem aqui de uma forma bem clara, tá? Que eu represento o nosso comércio, estou falando em nome do Sincomércio, do CDL e da Associação Comercial, tá? Nós temos mais de 3 mil estabelecimentos aqui em Jaú, 6 mil na região que eu represento, e eu acompanho assiduamente outras cidades através da nossa federação, e eu vejo outras políticas públicas que tem nessas cidades que promovem o desenvolvimento. E hoje, gente, nós precisamos criar o Minha Empresa, Minha Vida. É isso que nós precisamos criar em Jaú. A minha empresa, a minha vida. É esse o pacto que eu quero fazer com a sociedade, que nós vamos fazer um pacto e desenvolver. Porque nós se desenvolvendo, o social, por si só, ele se ajeita. Nós não conseguimos trazer estabilidade social para uma cidade, para um país, sem desenvolvimento. Não tem como. Ninguém vai viver de história, não tem como a gente viver de história. Se a vocação nossa fosse Ouro Preto, se fosse histórico, tudo bem, mas não é, nossa vocação não é essa. Então nós temos que olhar, focar o que é a nossa vocação, sem desprezar o que nós temos de bem e de valor. Tá? Então eu quero encerrar minha fala, que eu quero ser pontual. Então é essa mensagem que eu queria dizer para vocês e me posicionar qual é o trabalho do nosso Sincomércio, que nós vamos estar assiduamente perto de vocês, acompanhando e tentando ver se a gente consegue flexibilizar isso daí. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço as palavras do senhor José Roberto Pena. Peço a presença aqui na mesa do professor mestre Fernando de Figueiredo, que também é membro desta comissão. Por favor, senta aqui com a gente. Gostaria de fazer uma consideração sobre a colocação do Beto Pena, se assim me permite chamá-lo, e assim como o senhor é conhecido, que desde a primeira audiência pública o senhor tem sido enfático nessa visão pluralista de somar endosso. O senhor também tem participado das nossas reuniões internas de trabalho e mais uma vez aqui presente. A CDL, o Sincomércio e a Câmara também, o Comércio Varejista também vem nos enviando material de colocações, ponderações para desenvolvimento desse tema. Então agradeço suas palavras
Quero chamar também aqui, se algum membro da mesa, André Galvão, o Fábio Izar, ou o Ricardo Dabol, ou o Fernando, queira fazer alguma explanação também dentro do tempo de 10 minutos. Por hora não. O senhor quer fazer da mesa? Sim. Tá bom. Pode subir. O Fernando de Figueiredo vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Figueiredo, estou representando a FATEC, Faculdade de Tecnologia de Jaú, trabalho diretamente com a área de turismo, né? E há algum tempo venho trabalhando já com turismo na cidade de Jaú e de outras cidades da região, né? Eu gostaria aqui de frisar que essa comissão tem um papel importante, porque a questão do patrimônio histórico ela não tá definida, ela está num processo de definição, e eu acho que isso leva a que a gente leve essa temática para frente e, principalmente, não apenas discuta, mas transforme essas discussões em atos que levem o patrimônio histórico a ser preservado, o desenvolvimento da cidade possa ser retomado, de uma maneira que as duas coisas sejam possíveis de maneira harmônica. Mas para isso é preciso muito diálogo, é preciso muito debate. A comissão teve um papel importante. Eu gostaria de colocar aqui que na última reunião da comissão foi colocado, eu acabei expondo um pouquinho sobre o centro histórico da cidade, falando sobre uma zona de comércio, patrimônio e turismo, né? É difícil a gente harmonizar todas essas questões, ainda mais quando a gente fala de patrimônio histórico, não é uma despesa, mas ele tem que ser efetivamente visto realmente como alguma coisa para se desenvolver. Mas para isso, a gente precisa, como o Beto colocou, trazer negócio para Jaú, trazer comércio, ver os outros lados e não apenas um lado, né? Seja ele comercial, seja ele dos defensores do patrimônio. Eu vou pedir desculpas porque eu tenho uma audiência de turismo hoje também, sendo que um dos projetos, o Ricardo esteve comigo hoje, a gente conversou bastante, é sobre patrimônio histórico. E essa audiência, o intuito dela é transformar em lei alguns projetos. E esses projetos, eles têm uma eficácia porque ele vai ter força de lei, né? Então, muitas das discussões que foram tratadas dentro da comissão, a gente tentou em alguns pontos colocar dentro desse projeto, né? Basicamente, o que eu venho falando dentro da comissão é transformar o centro da cidade num lugar atrativo para as pessoas não somente contemplarem o patrimônio histórico, mas também poderem ir nas compras, poderem consumir bares e restaurantes, poderem passear, poderem caminhar, né? Transformar o centro da cidade, o Beto tem uma fala, num shopping ao céu aberto. Eu acho que um dos projetos vai tentar justamente isso, né? E eu já queria contar aqui, pedindo ao apoio do Charles, depois uma vista especial desses projetos, que eles vão provavelmente vir ainda esse ano para casa, para a gente cumprir com algumas metas que existem da Secretaria de Estado. E esses projetos estão sendo elaborados dentro de um plano diretor de turismo. Esse plano diretor de turismo busca trazer um recurso para Jaú de R$500 mil, ou seja, em trazer recursos que possam ser investidos na cidade de Jaú, valorizando aí não somente o turismo, mas valorizando o centro da cidade, consequentemente valorizando o patrimônio histórico, né? A gente sabe que tem muita gente que não acredita na possibilidade, mas é fato que Jaú tem um grande potencial turístico, e se, Beto, Jaú não tiver uma finalidade turística, eu também não sei se compensa a gente ficar apenas discutindo a questão do patrimônio histórico. Eu acho que a gente tem que tratar dessas coisas de maneira conjunta, né, interligada. E vejo que essa possibilidade de transformar Jaú num município de interesse turístico, para poder ter recursos de R$500 mil para se investir em obras de infraestrutura, podem trazer grandes melhorias ao centro da cidade, às pessoas que visitam o centro da cidade,
às pessoas que consomem no centro da cidade, aos comerciantes, à população como um todo, né? Não adianta ser da direita ou da esquerda, prefiro ser para frente, tá? Eu acho que o turismo traz essa possibilidade para a gente, e esse plano diretor de turismo que hoje começa a se tornar uma realidade, vai trazer uma grande perspectiva aí de transformar Jaú um município de interesse turístico. Eu peço licença, viu, Charles, que eu realmente, as duas audiências no mesmo dia eu não vou conseguir, como eu sou membro da comissão e venho representando a FATEC, meu diretor pediu para eu fazer essa passagem aqui, pedir realmente que eu não poderia ficar, dando os motivos, eu ia fazer isso por escrito, mas infelizmente o tempo não foi possível, tá certo? Agradeço, muito obrigado, Charles, muito agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, senhor. Professor mestre Fernando Figueiredo. Muito mais proveitoso, mesmo que rápido, a passagem do professor aqui, do que simplesmente um ofício encaminhado. Então, a gente percebe a vontade também com que o Fernando está a desenvolver tanto o tema do patrimônio, quanto o tema do Conselho Municipal do Turismo. Muito obrigado, Fernando. Passo a palavra agora ao senhor Marcelo Campos Prado. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu vou só bater nas mesmas teclas que eu já venho batendo para dar uma evidenciada, né, dentro da importância do que eu acho que é interessante, né. Eu lembro na primeira reunião que teve aqui, que eu participei da tribuna, né, eu comentei que é importante ter a presença do patrimônio histórico na cidade, do meio ambiente, que está representado pelo Fábio, né? Secretaria da Cultura, né? E o presidente da mesa, mas ainda não vejo uma cadeira aqui para o secretário do Desenvolvimento Econômico, né? Que eu acho que é importante. A gente, eu comentei nessa primeira reunião de um tripé que eu acho interessante, que é o meio ambiente, que a cidade não vive se não tiver junto com o meio ambiente, e que cada vez está fazendo mais falta, né, as árvores sendo acabadas nas ruas, que precisa de ter um trabalho forte do meio ambiente. O patrimônio histórico. Nós vivemos uma cidade que é uma cidade conservadora, preservacionista, que tem história e que deve ser trabalhada para a nossa arquitetura, que é muito bonita. E também na outra linha, que é importantíssimo, senão a cidade não vai para frente. Dinheiro não é pecado, dinheiro é importante, sem dinheiro uma cidade não vive, né? E para que quer virar comércio? Para ganhar dinheiro mesmo. Qual é o problema disso? Para a cidade ter emprego, para a cidade crescer, né? Nós somos uma cidade que ela começou a desenvolver na agricultura. Depois nós desenvolvemos bastante o calçado, a indústria, né? Mas hoje eu acredito que o comércio é o principal setor da nossa cidade. E nós não podemos perder isso, né? Infelizmente o Fernando saiu, ele é do turismo, que cai um pouco no desenvolvimento. Mas eu ainda acho pouco. Teria que ter um secretário do desenvolvimento sentado aí. O turismo esquece muitas vezes que o turismo comercial faz parte do turismo, né? O turismo de patrimônio, sempre fala turismo de patrimônio, mas o turismo comercial também que tem que ser estudado. Nós temos um turismo comercial grande, tem
14 cidades ao nosso redor que são dependentes comercialmente da gente, e que isso a gente tem que levar em conta. Mineiros do Tietê, Igaraçu, Torrinha, Barra Bonita, vem tudo fazer compras aqui. E isso não pode ser desprezado, não. É uma forma de a gente conseguir mais emprego, mais trabalho, e a gente precisa de ter uma força no desenvolvimento da nossa cidade. É muito importante, principalmente em momentos de crise aí, que tem cidade que passa bem com crise também. E eu sou do setor imobiliário e eu sinto no desenvolvimento de locações, de venda, que a cidade está sentida, né? Mas também concordo que não é por causa do patrimônio, não é só Jaú, o Brasil inteiro está sentindo. Mas vamos se ater, o que eu quero frisar é essa questão do desenvolvimento. Você vê, a professora Ângela é uma entidade dante de pessoas que tem a origem italiana, que não são pessoas que são todas instruídas, economicamente razoável, tem pessoas ricas, pobres, classe média que estão envolvidas, mas são pessoas que têm uma história aqui também e tem um prédio que numa associação não consegue manter. Imagina de uma pessoa privada que o único bem é aquele imóvel, como é que ele vai manter? Se nem uma associação consegue manter, e vira um problema, né? Então eu acho assim, na última reunião teve o representante do CREA, eu não estou lembrado o nome dele, aquele moreno, José Mendonça. Falou muito bem, se posicionou muito bem, mas ele falou assim uma coisa que me chamou a atenção. Nós temos em Jaú 0,85% dos imóveis tombados. Não é nada, isso não representa nada, 0,85%, o que é isso, tal? Mas esse 0,85% é um número muito sensível. Se você aumenta para 0,95, vira um tumulto aqui. Se você abaixa para 0,75, vai dar um problema também. Entendeu? Então eu acho assim, não é desprezível não, é um número balanceado de 0,85 que chama atenção, que é considerável, são 550 imóveis tombados. Eu não estou aqui para demolir nada, assim, querer demolir prédios importantes, e nem estou a fim de conservar tudo. Eu sou meio, vamos dizer assim, no meio termo, né? Eu acho que tem prédios que, né, como o Colégio dos Padres, estação de trem, matriz, isso aí jamais tem que pensar. Como também tem muitas casas também privadas que nem o proprietário quer que ocorra uma demolição. Mas tem casas que virou complicado, o proprietário não tem condição de fazer, o imóvel está tombado, não tem condição de vender, não consegue resolver o problema, e eu sinto, coisa de 10 anos de clientes meu que falam, eu não sei mais o que fazer, eu estou passando necessidade e tem um imóvel no centro, né? E não tem uma solução. Se tivesse solução, ótimo, né? Olha, é um desenvolvimento, nós estamos aqui que nem Ouro Preto, que nem uma cidade que vê movimento de ônibus para ver as casas aqui em Jaú, aí tudo bem, mas não tem. Eu não vejo um trabalho desenvolvido, eu gostaria de ver um trabalho forte do turismo de patrimônio. Se não tem uma forma, vamos tentar ver. Agora, se não, tem alguma, é o que o Beto falou, algumas casas, alguns imóveis, não tem jeito, tem que dos 550, acredito que se colocar para 450, já é uma coisa que vai solucionar muitos problemas aí. Então 350. Não, você está contando com 5? Com 5 também?
Com nível 5? Não, são 450. Com nível 5 também? Não tem nível 5. 4. Todos eles. Do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Então, 350. Eu estou falando errado, eu estou confundindo o número. 350. Então, de 450 a 350. Tem que diminuir. Eu tinha baixado 100, mas quer baixar Mais 100, então. Foi um engano meu. Para regularizar isso. Você está querendo brincar comigo, eu estou falando sério. Eu errei, não foi, eu errei, de 550 não, é 450, então tem que abaixar 100. Porque fica problemas, a gente tem problemas numa própria associação, gente. Vocês têm que ver que vocês são importantes, mas não são sozinhos. Tem que ter uma outra cadeira de centro de desenvolvimento aqui, que eu até hoje, desde a primeira reunião que eu fiz, não tem, e vocês tomam frente como se fosse o posicionamento mais importante, o patrimônio histórico de Jaú. É importante? É, mas tem que ver a cidade como um todo, ela é orgânica, uma cidade ela tem que ter uma visão geral, social e econômica que está sendo desprezada, né? A social porque não tem, não está escutando tanto, embora faça reunião, eu converso com muitos proprietários, vai lá na reunião, esse caso eu não consigo fazer nada, o pessoal desanima, entendeu? Vira uma coisa que não é democrática, né? Então ele não vem, dane-se, mas se tem uma mesa que não tem um cara do desenvolvimento, fica assim, fica aquela posição nada democrática. Então eu peço novamente uma posição de desenvolvimento aqui na mesa, para que a gente consiga debater também o desenvolvimento de Jaú, todos os setores. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Marcelo de Campos Prado. Eu abro a palavra mais uma vez, intercalando entre o público que se inscreve e essa mesa, se algum dos senhores gostaria de se manifestar. Ricardo. Depois. Temos uma pergunta do senhor Veidson. O senhor pode fazer a pergunta. O microfone está aqui à frente. Fazendo favor. Veidson Gonçalves. Obrigado, Veidson. Bom, boa noite. Como já identificado pelo presidente Richard Sartori, da Comissão Especial, meu nome é Veidson Marcelo Gonçalves, sou membro do Rotary Club Jaú Terra Roxa, e o único questionamento que eu gostaria de fazer, até por ter tentado buscar informações hoje na internet, nas redes sociais, essas coisas, enfim, eu não obtive essa resposta, eu falei, eu vou lá e vou perguntar pessoalmente. Nós estamos discutindo aqui patrimônio histórico da zona urbana. Da zona rural isso está incluso também, imóveis, questão do planejamento, porque tem algumas situações que alguns imóveis estão sendo derrubados na zona rural. Eles derrubam primeiro e depois perguntam quem que é o dono, vamos dizer assim, né? Pelo forte poder que as empresas têm, né? Algumas empresas, eles derrubam primeiro e depois perguntam quem que é o dono e vão procurar informações depois. E depois que ocorre uma derrubada de um imóvel, fica difícil uma reparação. Esse é o meu modo de pensar. Então, perguntar se está sendo incluso os imóveis rurais e o que se faz quando ocorre isso, que a empresa derruba e depois vem perguntar quem é, ou nem vem, apenas sobre denúncias, e depois que já derrubou, como eu já disse, não tem mais fundamento, né? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Veidson. Bem, a gente tem a dificuldade que a gente tem para fazer o levantamento fotográfico das fazendas é que a gente precisa entrar na propriedade. Então essa é uma das partes complicadas. Mas a gente tem duas sedes de fazendas que foram em que houve a deliberação pelo tombamento, que é a fazenda Riachuelo
e a Fazenda dos Assis, que é a Fazenda do Santo Antônio. Existem pelo menos umas 6 fazendas que são muito bem preservadas pela própria vontade dos proprietários, que a gente tem conhecimento, que são pessoas conhecidas, algumas exploram comercialmente e outras apenas para lazer, ou também são fazendas produtivas. Então isso não está descontemplado na legislação nossa. A fiscalização é difícil, o acesso à propriedade, em grande parte das vezes, não é tão simples. Teria que ter uma conversa com os proprietários anteriormente e ter a autorização dele para entrar na propriedade. Então, isso está contemplado até na lei que coíbe as demolições, ela fala de propriedades na área rural. E o que eu deixo aqui, que sempre que qualquer pessoa souber de alguma demolição, ou intervenção, ou acidente, como incêndio em propriedade rural, um incêndio, no caso, qualquer propriedade que seja, deve ser comunicado o mais rápido possível. Mas qualquer mutilação ou qualquer intervenção em propriedade rural, mesmo que quem detectou essa ocorrência não tenha não tenha certeza que se trate de patrimônio histórico, que ele chegue até a prefeitura e faça a denúncia. Para a gente é de extrema importância. Até na área central. Felizmente, isso não tem ocorrido há muito tempo e espero que não ocorra mais. Mas houve casos de demolição de prédios num fim de semana. Então, qualquer pessoa que vir uma demolição ou mutilação de um edifício que seja urbano ou rural, que entre em contato com a Secretaria de Cultura. Mas é previsto, sim. Está na lei que criou o Conselho, na lei que coíbe, que disciplina as demolições. O patrimônio rural é contemplado, sim. Obrigado pela pergunta, Veidson. Gostaria também de ressaltar, Veidson, que a comissão pode receber qualquer proposta, sendo de área urbana ou rural, referente ao tema patrimônio, tá? Muito obrigado. Gostaria de informar que não temos mais nenhum do público presente inscrito. Se algum dos senhores da mesa gostaria, pode falar, fazer uso da palavra, o senhor membro André Galvão de França. Boa noite a todos. Eu vou reforçar o meu pensamento que eu já expressei nas outras sessões, nas outras audiências públicas, sobre essa questão. O Jaú, se deixar com que seu patrimônio seja perdido, cometerá um erro estratégico grave para o desenvolvimento da cidade. O patrimônio histórico, e isso é evidente, ele será um componente de geração de negócios, de riqueza para a cidade. Esses imóveis serão valorizados. É o que acontece nas cidades que já têm a cultura do turismo arraigada, que é a nossa dificuldade. A cidade, eu digo, a nossa população como um todo, ela não se enxerga como um destino turístico, ela não valoriza como deve valorizar a sua história, como deve valorizar o seu patrimônio cultural, o edificado e o imaterial também, que é o 15 de Jaú, que foi para A4, e agora nós estamos recuperando essa autoestima e já pensando aí no 15, voltando ao lugar que ele deve estar, que é o Pouso Alegre, a nossa história local do Carnaval, que tem mais de 130 anos. Então não é só o edificado, tem o imaterial e que deve ser pensado de forma estratégica, como os países mais avançados que nós já conseguem entender e fazem disso uma indústria milionária. Então a nossa visão, ela tem que, o nosso olhar, a nossa leitura de mundo tem que olhar para os exemplos
dos países mais avançados que nós nesse campo, não em quem está atrás de nós. O mundo está mudando numa velocidade impressionante por causa das inovações tecnológicas, e nós temos aqui um vetor de desenvolvimento que nós não podemos deixar escorregar pela ponta dos dedos. Então, seria um erro estratégico que nós pagaremos caro no futuro se optarmos por esse caminho. A questão do turismo. A cidade já teve plano de turismo, agora vive um bom momento, está pensando de novo o seu turismo, traçando um plano diretor para se qualificar e obter o título de município de interesse turístico. O valor de 500 mil, ele é pequeno para interferir no turismo. O mais importante do que esse dinheiro é a mudança de cultural, é a gente colocar a agenda do turismo, esse debate, no cotidiano das pessoas da cidade. É isso que fará com que a cidade possa olhar para o turismo como um setor que vai gerar negócios e compensar a nossa perda no setor industrial, a nossa perda nas oscilações do setor agrícola, que é sazonal. Então, o momento é estratégico, não é porque vai perder o patrimônio, não, porque é um momento de se organizar e de pensar. É evidente, nós temos que ter um olhar limpo, cristalino, sobre os exemplos que deram certo no mundo. E o nosso patrimônio, hoje, é ponto de tensão porque ele está desvalorizado. É preciso alterar a lei. E não é, na minha opinião, aumentando as isenções de impostos sobre os imóveis históricos. E sim, investindo no centro, transformando o centro histórico, como disse o Fernando, e é a visão que eu defendo, num centro histórico de fluxo de turistas, seja destino turístico, destino para as pessoas. O turismo já acontece em Jaú. Ele não é que vai acontecer, ele já acontece, só que ele acontece de forma desarticulada. A cidade, e aí não é culpa do poder público ou da Secretaria de Cultura e de Turismo, porque vários governos, e esse vem investindo no turismo, é porque a gente ainda não, enquanto cidade, população, não obteve essa percepção do valor do turismo no nosso trade de negócios. Então nós temos que pensar de que forma o patrimônio histórico, o edificado e o imaterial serão vetores de negócios para o nosso desenvolvimento. Então, assim, para mim está muito claro isso. E a audiência pública está sendo importante, não só para discutir a questão do patrimônio, mas como para a gente lançar esse debate, tornar o público, ampliar, envolver o maior número de pessoas. O momento é estratégico, Charles. Então, vamos pensar com calma, vamos trazer os especialistas aqui. Eu tenho certeza que 99% dos especialistas vão nesse sentido, porque se você buscar a leitura da doutrina, da teoria, dos pensadores desse setor, todos vão falar nesse sentido, que é o de vetor de desenvolvimento. Essa visão de que o turismo atrapalha Jaú é equivocada. O momento econômico é difícil no Brasil inteiro. Nós estamos vendo aí governo federal, governo estadual, várias prefeituras com dificuldade de fechar o caixa, porque caiu a arrecadação. E caiu a arrecadação porque, além do momento econômico do Brasil, o mundo está chacoalhado por conta dessas transformações. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Aquela planta de negócios de produção que o mundo conhecia, que era a indústria, a automobilística, a nossa aqui, calçados, todo esse campo diverso, isso daí está sendo modificado. Nós vamos perder postos de trabalho. As inovações tecnológicas vêm com tudo. Então nós vamos ver vários setores sendo afetados por esses tempos novos que virão. E nós não podemos perder esse componente estratégico. Obrigado. Obrigado pelas palavras, André Galvão. Algum outro membro da mesa gostaria de se manifestar? Eu peço o Aldobó para assumir a presidência, que eu vou usar a tribuna 5 minutinhos. Pedi para vir até a tribuna também, para comentar algo dessa sessão.
primeiramente, dessa nossa comissão, desse trabalho. O que a senhora professora Ângela demonstrou aqui, sou solidário também a isso que vem afligindo a Dante Alighieri. E gostaria, viu, Dalbó, de maneira bem descontraída aqui, sem tendencionismo, né? Sem forçar a barra. Será que é possível fazer? Será que é possível? Desculpa se eu for muito leviano nisso, tá? Mas, inclusive, essa comissão ela é aberta a aprender, a ouvir. Seria possível a reconstrução do DANC numa parceria da entidade, uma parceria público-privada, onde numa reconstrução no mesmo modelo, já colocasse naquele ambiente mais salas, talvez mais equipamentos que atraiam uma circulação da população no entorno daquele objeto, de forma leviana falando. Não sei se pode mexer naquela estrutura, naquela fundação, ou se isso é um acordo comunitário entre nós, partes integrantes desse processo, Dante, Compac, Poder Público Executivo e Legislativo, vamos fazer, entre aspas, um bem bolado, decente, bom, altivo, do tamanho de Jaú. Novo. É possível isso? Sem forçar a barra, porque nós temos que ouvir. Aprendi muito nesses tempos aqui. Faria muita coisa diferente, inclusive, viu, Dalbon? Que no começo, quando comecei, lá em 2013, sobre patrimônio, né, faltou essa aproximação do Charles com a cultura, com o Compac. Só que eu acredito, Pena, Lajara, Veidson, o comércio aqui presente, eu acredito que nós não retroagiremos nisso. O Contur está sendo formado. Contur, segundo o Fernando Figueiredo, quer andar de braços dados com o desenvolvimento do patrimônio. O patrimônio, por sua vez, entende que hoje é algo efetivamente salutar e profético ter o que se tem em Jaú na mão. Então, como a gente vai desenvolver isso? Preservando os 450, estudando caso a caso o que se dá para maximizar, potencializar. Isso serve para comércio, isso serve para indústria, isso serve para escritório. Acho, Dalbó, e se possível fosse da minha parte fazer uma proposta, é que o executivo desse condições ferramental e vamos deixar uma verba dotada, passando essa emenda à LOA, para que vocês tenham condição e não eximar a Câmara de novamente constituir rapidamente no primeiro trimestre uma nova comissão de estudo do patrimônio, para que vocês tenham condição humana, de especialista, de temporário, para estudar talvez caso a caso, ou não caso a caso, vamos pegar o número 1 da rua tal, mas caso a caso que venha até vocês o problema, entendeu? Para ser bem objetivo. Então, eu subi aqui para dizer o que o Charles Sartori pretendeu quando por muito tempo pediu para que a Câmara constituísse uma comissão de estudos do patrimônio. É isso que eu sentia. Eu sentia que a cidade tem coisas bonitas, muito bonitas e grande história. O meu avô é italiano. A minha mãe é italiana. Eu tenho uma história com o Jaú. Quando acontecia problema de ponte, enchente, meu avô ia lá puxar com um trator, que nem dele era. Era de cliente, de fazendeiro, que estava arrumando na oficina dele, ele pedia autorização e ia ajudar o município, porque também não tinha mão de obra, nem ferramental para fazer. Então, eu acho importante, sim, darmos as mãos e somar, caso a caso. Então, o secretário que tem a caneta do Compac, que tem a presidência nata do Compac, é isso? Salvo engano, né? Não, eu só coordeno os trabalhos. O decisão é do pleno. É o elo de ligação entre a mão de obra técnica, um exemplo, da UBO, o seu corpo técnico e o executivo,
que nós, com emenda orçamentária, com propositura da Câmara, consigamos fazer uma pressão evolutiva, uma pressão boa para que isso aconteça em Jaú. Aproveitar o momento, como o Pena disse, salvo engano, são 13 anos sem discutir uma flexibilização, uma nova propositura nessa legislação. Todas as indicações foram feitas e estão aí. Serão discutidas internamente pelo grupo da comissão e apresentadas no documento final. Então peço, Veidson, também ao senhor, se tiver alguma indicação para fazer, para que segure o nosso patrimônio histórico rural, que seja feita. Veja só lá o Iguatemi. O Iguatemi tem uma ferrovia ali. Tem o entorno do Iguatemi, tem a igreja do Iguatemi, muito bonita, preservada, o Dirceu Testa ali ajudando, né? Agradeço a presença também do Dirceu Barbosa aqui com a gente. Então é isso. Se eu puder deixar um legado, uma enzima que se instalou aqui, é que não retroagimos. Sejamos para frente, como o Fernando Figueiredo disse, sem perder nossa história e sem perder o potencial da nossa descendência. Eu tenho 2 crianças pequenas, um faz 3 anos daqui 2 dias, o outro vai fazer 5 ano que vem. Francesco e o Vincenzo, são esses os nomes deles. Quero ajudar Dalbó, Fábio, André, a preservar a nossa história com desenvolvimento, é isso. Será que não temos inteligência suficiente, material humano que passou por essa tribuna, que fez indicação suficiente? Temos. Precisamos somar. Ok? Essa é a minha colaboração que eu gosto e queria deixar para vocês. Obrigado. Antes de encerrar a sessão, gostaria de abrir a palavra a alguma pessoa do público presente ou demais membros da comissão. Por gentileza, faça uso da palavra o senhor Ricardo Luiz Dalbó. Bem, não, vou fazer daqui mesmo. Eu gostaria de comentar a sua fala agora. A possibilidade de junção de todas as forças, quaisquer que sejam elas, privadas, particulares, voluntariamente de uma pessoa ou de um determinado grupo, sempre é possível. O patrimônio não é de uma pessoa, é de toda uma sociedade, de toda uma nação ou de toda a humanidade. O Brasil é detentor de vários patrimônios da humanidade, de todo o globo. Então, um dos grandes problemas que a gente enfrenta na preservação do patrimônio é quando o tema se torna um cabo de guerra. Esse que é o grande problema. O que falta é comprometimento. Quando existe comprometimento, os problemas se minimizam, se tornam quase que inexistentes. Então, qualquer força que exista entre executivo, legislativo, o poder judiciário, que muitas vezes ela acaba resolvendo questões que ficam dúbias, né? E principalmente da sociedade civil organizada. A cidade ela é composta pela maioria dos seus habitantes, cidadãos, entre todas as aspas, comuns. Não são autoridades, não têm o poder da caneta na mão. Então, esse comprometimento ele é fundamental. Não é nem a questão de que se ele seria possível. Ele é necessário. Eu não vejo uma outra forma de preservação sem comprometimento de todo mundo. Mesmo porque uma pessoa pública hoje, ela tem um tempo de ação como pública. Vai voltar a ser um cidadão comum. E um cidadão comum pode e torna-se. A gente tem um exemplo aqui de pessoas que passam a ocupar um cargo público. Então, esse comprometimento ele é necessário, ele é fundamental. O que me entristece é que, em grande parte das vezes, a gente só vê essas discussões nesses momentos formais.
A gente tem grupo de preservacionista, tem o pessoal que sai fotografando as fazendas, a própria natureza que a gente tem. Estou falando isso do pessoal daqui de Jaú. Tem um grupo gigante. Então, pensamento preservacionista a gente tem. A gente tem pessoas, eu recebo telefonema, agora com o advento do Facebook, mensagem direta, manda foto, manda lei de vários países, de outras cidades. Isso é importante. Mas a discussão, ela como um todo, no meio da sociedade, ela é muito, muito, muito rara. As questões só se tornam motivo de crítica a um ou apoio extremo ao outro. Esse meio termo, ele é necessário. Culpar ou um ou outro, ou pelo desenvolvimento, pela ausência de desenvolvimento, ou preservar o outro por um preservacionismo exacerbado que não existe. Para mim, preservacionismo ele não é exacerbado. A história, ela não é uma vocação. A história é uma parte integrante da humanidade. Ninguém nasce com vocação para ser história. A gente é história. Por mais desconhecida que ela seja, ela é história. Então, é possível sim, e eu gostaria muito que, a partir dessa colocação sua, que exista de fato a criação de um grupo, tanto nomeado pelo Poder Executivo, ou indicação do Legislativo, e que alguém da sociedade civil organizada se proponha a fazer a criar um grupo. Por exemplo, a gente poderia tomar como referência a Dante Alighieri. A história da Dante Alighieri, ela extrapola a propriedade da própria Dante. Mesmo aqueles italianos, eu sou descendente de italiano, eu não sou jauense, a minha família, dos meus antepassados, acho que eles nunca nem ouviram falar de Jaú, mas são italianos que vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura de café. Então a história da Dante é minha história também. Independentemente de eu ter nascido em outro lugar e dos meus familiares não terem conhecido os oriundes daqui. Então, esse esforço poderia, sim, ser colocado em pauta para que fosse o primeiro dos casos bem-sucedidos dessa parceria. Obrigado. Gostaria de, democraticamente, ver se mais algum presente, tanto da mesa quanto do público. Por gentileza, o nome do senhor? Dailton. Dairton. Por gentileza, o senhor quer falar daí mesmo? Eu levo o microfone até aí. Só um instante. Só o nome completo para eu identificar aqui, por favor. Meu nome é Dairton César Sansinetti. Eu sou vizinho ao prédio Tá ligado? Ah, tá ok. Eu moro vizinho ao prédio da Dante Alighieri, o antigo, né? Esse que está para ser tombado. Por sua vez, esse prédio fez até 1960, por aí, tinha as atividades. Eram bailes que promoviam através dos italianos. Consequentemente, começaram-se com dificuldade, e uma das alternativas que foi utilizado aquele prédio, até uma escola de judô, foi utilizado naquela época, até eu fiz parte na época, em 1964. Posteriormente, foi montada a escola na Enjarte. Foi útil para isso também. Daí para frente, ninguém mais mexeu. Na minha opinião, aproveitando aí o que o Dalmau está comentando, por sua vez também, deveria ter feito alguma coisa pela própria prefeitura, ter tomado uma iniciativa. Infelizmente não se tomou, deixou acontecer. Isto ficou ao relento, ao tempo, e consequentemente acabou complicando. Então eu acho que nós poderíamos fazer alguma coisa, mas deveríamos nós ter feito bem antes, né, Dalmau? Eu acho que ele deveria ter feito tudo isso aí antes, a prefeitura poderia ter tomado conta, porque é uma história da cidade. Se tivesse sido feita alguma coisa antes, a gente não estaria falando dele agora. Não,
usando como exemplo do bom sucesso do aproveitamento do patrimônio. Infelizmente, a partir desse momento, a gente tem que meter o pé na bola para o gol. Concordo, mas só que nós deveríamos ter feito estudos isso aí. Eu acho que a prefeitura deixou a deriva a situação. Nós poderíamos, como descendentes dos italianos que somos, tentar dar continuidade, montar-se uma escola, fazer alguma coisa que era um dos focos que poderiam ter feito aquilo. Infelizmente, nós estamos tentando fazer alguma coisa. Eu não faço parte da Dante, mas indiretamente acabo fazendo, porque eu fiz um projeto até para a utilização da localização da parte inferior do prédio que foi tombado. Eu tentei montar alguma coisa para fazer uma renda a eles. Também não foi aprovado, não deu. Foi 2 anos atrás, com documentação que foi feita, e não deu um andamento. Então, nós precisaríamos fazer alguma coisa, porque está no centro da cidade, e hoje não se pode fazer mais nada. Aquilo ali, mediante o laudo do engenheiro, está comprometido. Aquilo ali vai acabar caindo, e espero que não caia em cima da minha casa, porque aí quem vai responder, não sei. Eles também não têm dinheiro nem para se manter. E cair em cima da minha casa, quem é que vai responder? Tá? Obrigado, senhor Dailton César Sancinetti. Salvo engano, a presidente do Dante também está aqui. A senhora é a Ruth, é isso? O nome é Ruth. Dulce. Agradeço a presença também da senhora Dulce. Bom, não vou quebrar o protocolo, porque nós estamos numa audiência pública. Vou aproveitar que as partes estão aqui e gostaria de saber, Dalbó, não que eu seja leviano, mas é possível começar do zero uma estrutura nova do Dante, arremetendo ela no modelo que é hoje? Como é que seria isso? Numa parceria altiva? Bem, dentro de todas as normas e cartas patrimoniais, não se derruba patrimônio para reconstrução. Em extremíssimos casos, ou por algum tipo de causa, de intempéries, ou de chuva, ou queda de árvore, que danifique parte do prédio, ou no caso da Itália, que teve um terremoto, uma série de terremotos, a reconstrução ela é a solução. No caso lá, a gente tem uma área remanescente que ainda é possível de ser reconstituída. E a parte que já foi derrubada, reconstruída. Você tinha falado de uma parte que eu não lembrei na hora, mas agora veio à cabeça. As ampliações para um propósito, à época tinha sido feito para o Centro de Memória do Imigrante Italiano. Tem uma área considerável no fundo, faz um L, o terreno é grande. Então, para que se amplie, para que se faça uma estrutura para um outro propósito, isso também é possível. Agora, recuperar aquele trecho que ali remanesce, dentro de todas as normas, de todas as cartas patrimoniais, é o que deve ser feito. A gente tem um prédio ali, é possível tecnicamente, não é um trabalho simples, é um trabalho de especialista, que não é barato, mas é factível tecnicamente falando. E é o que deve ser feito, caso a gente consiga se organizar para se fazer. E aí, se existe um partido de utilização, se existe uma proposta, olha, seria interessante para o município ter escola de formação de mão de obra de sei lá qual atividade, seria interessante que a gente tivesse um centro cultural, ou tivesse a farmácia popular, ou tivesse tendo um propósito de uso, é sempre mais fácil se fazer projeto. Como projetar uma casa para uma família de 3 pessoas, projetar para uma de 10 pessoas, projetar para um edifício que seja multifamiliar, projetar um hospital, projetar uma oficina mecânica, uma fundição. O projeto, quando ele tem um fim específico, ele é sempre mais
menos complexo de se fazer. Então, a gente restaura aquilo que existe, que ainda está em pé, e reconstrói e fazendo as adaptações necessárias para um novo uso, mantendo, obviamente, a parte central do prédio, que era o retângulo, que era o salão de festa, e mais 2 banheiros que ultimamente tinham sido feitos lá no fundo. Então, e toda outra adaptação necessária. É possível. Acredito que serão rodadas de conversas e reuniões entre as partes. Também me coloco à disposição, se convidado e se de alguma maneira puder ajudar a intervir, buscar soluções, estou à disposição, como essa comissão também estará. Do mais, pergunto novamente se alguém gostaria de se manifestar dentro da audiência pública. Coloco aqui a data como 23 de novembro de 2016, quarta-feira que vem, para que os senhores possam encaminhar como última forma as recomendações, orientações ou quaisquer outras considerações que queiram fazer sobre o tema do patrimônio histórico, para que a gente junte e coloque na mesa de trabalho. Sendo isto, agradeço a presença de todos os senhores e dou por encerrada esta audiência pública. Muito obrigado.